tela aí o Filipão falando sobre a possibilidade de se aposentar no fim do ano, Filipão. Porque eu não vou dar aquilo que eu sempre fui como técnico, vou parar. Eu não sei quando, mas em princípio já está acertado que no final do ano eu possivelmente deixarei de ser técnico de futebol. Isso foi o que eu combinei com a família, mas a gente não sabe. Pode ser que um dia mude, né? O Vitor está fazendo sinal que vai mudar. Não, mas eu me sinto bem, eu me sinto feliz, entendeu? Então eu trabalho porque eu recebo, porque eu sou profissional, mas também porque eu gosto do que faço. E isso me motiva todos os dias a vir ao campo, a vir conversar com meus jogadores, a buscar alguma coisa nova, a fazer alguma coisa diferente, para que eu note a melhora e eu me sinta muito bem. É Filipão que ama o tal do futebol, né? Quando ele tava falando ali, olha o sentido que ele tava falando ali. Ele tava falando, eu já combinei com a minha família que no final do ano pode ser que eu deixe o futebol, que eu me aposente. Aí a gente já fica pensando, o Filipão cuidando lá das fazendas dele, lá no sul do país. Aí ele mete um mas. Meteu um mas. Filipão, vai estar aí com a gente aí um bom tempo ainda. 7.5 e com essa energia, amando tanto o futebol. Tiagão, isso é bom de ver, né? Você viu o mas dele, como o rostinho dele deu até uma mudada? Ficou vermelhinho, abriu um sorriso. Isso é legal de ver, né, cara? Um cara que tem uma história vasta no futebol. Tem muita gente ainda hoje martela na questão do mas ele era o técnico do 7-1, mas depois do 7-1 ele ainda conquistou, se reinventou, mudou, aceitou que errou, deu um passo para trás. O ano passado no Atlético, que é a cacetada de derrota, que é a cacetada de jogo ruim, ele pegou e deixa eu dar uma mudada aqui, deixa eu me reinventar para pegar e fazer esse time jogar. Mas é gostoso ver, principalmente quando tá falando da história de um pentacampeão. Ele é responsável diretamente, né, o que ele fez com aquele time que estava desacreditado em 2001, fazer se fortalecer para conquistar o título de 2002. Então é legal a gente ver, mas eu fiquei encantado, foi com um sorrisinho depois do mas. Mas o sorriso não foi só dele, foi do Valu e foi meu. Nós, como representantes da massa aqui no programa, nós pensamos logo na hora, cara, que bom que o Filipão vai ficar por muito mais tempo, porque o Filipão é um cara que, pra mim, ele entende muito de futebol. Ele tá... Eu não vou dizer que ele é inegável, mais... né, Thiago? Eu não vou dizer que ele é o que mais entende. O Vanderlei saiu antes do fim da temporada, então, dos treinadores que terminaram o Campeonato Brasileiro da Série A, pra mim o Filipão é quem mais entende de futebol. Ele pode ter 500 métodos que nós, em alguns momentos, não gostemos. Mas, em muitos momentos, eu refuto que ele a forma como ele gosta de jogar. Mas é inegável que ele entende muito de futebol. E é inegável para mim que ele é quem mais entende dos 20 treinadores que estavam disputando a Série A de 2023. Então, que bom que o Filipão colocou esse mas na declaração dele, na pergunta feita lá na Cidade do Galo. Porque para mim, ele vai ser muito importante para o Atlético nessa temporada. E com o Filipão, o Atlético tem muitas chances de conquistar um título importante. Então, Lu, vou mandar um mas. Se ele realmente decidir descansar, pegar e curtir a família, curtir netos, curtir quem ele tiver interesse de fazer na vida, representou muito pro futebol, né, Lu? Filipão, desde que eu me entendo por futebol, desde que eu acompanho futebol, a figura Filipão esteve presente, né? Eu lembro, no primeiro momento, no Grêmio, não acompanhei no Criciúma, né, quando ele surgiu no cenário nacional. No Grêmio, aquele time do Grêmio Copeiro, 95, Libertadores, 96, campeão brasileiro. Depois faz um Palmeiras multicampeão, vem para o Cruzeiro rapidamente, fica pouco tempo no Cruzeiro, consegue uma semifinal de Campeonato Brasileiro naquela ocasião, vai para a seleção, conquista o Penta numa seleção desacreditada, que foi em 2002, vai para Portugal, faz história também, chegando num segundo colocado na Eurocopa. Não foi bem no Chelsea, não brilhou em tantos clubes na Europa, mas aqui no Brasil uma representatividade gigante. O último treinador que foi campeão do mundo, né, Elton? Isso tem que ser valorizado.
teve o episódio 7-1, mas ali não foi culpa só do Felipão. Há algo muito maior naquela ocasião. Um treinador que tem que ser respeitado. E eu faço meia culpa quando ele foi contratado pelo Atlético, que quando foi contratado eu não achei uma boa naquele momento. Eu achei que não entregaria o que o Atlético precisava naquele momento. Uma energia muito maior. Ele acabou entregando, principalmente no segundo turno do Campeonato Brasileiro, contou muito com o talento do Hulk e do Paulinho. Não gosto, muitas vezes, do seu método de trabalho, da sua formação, mas tem que ser muito respeitado o senhor Luiz Felipe Scolari. Ô Lu, mas você falou aí a respeito dessa questão do pegar e não avaliar muito bem quando ele veio pro Atlético. Eu fui crítico dele em vários momentos. Mas a gente tem que saber o momento de criticar e o momento de elogiar. E uma das coisas que me chamou muita atenção no Filipão foi ele ter a humildade e o entendimento de saber que aquele sistema que ele estava querendo implantar no Atlético, com as peças que o Atlético tinha, não dariam certo. Então ele deu um passinho para trás ou 2 passinhos para trás, ouviu o Lucas Gonçalves, que está lá no Atlético, que trabalha na equipe permanente do Atlético, ouviu, e ele mesmo disse isso em coletiva e valorizou o trabalho do Lucas dentro do Atlético. Então, quando ele faz isso, ele meio que me dá uma desarmada, porque ele teve a humildade de pegar e dar um passo para trás, entender, e ele falou na coletiva também, falou sobre dar passo para trás. Um passo para trás, às vezes, é para pegar e, deixa eu ver aqui onde que eu estou errando, ter a humildade de entender aquele momento. Ô Valuzão, te colocando na roda a respeito desse personagem que é o Filipão, quando a gente avalia a história do Filipão, o que se deve levar mais em conta? O que ele fez de positivo para o esporte ou aquilo que ficou marcado como 7-1? Porque muita gente ainda, quando vai discutir Filipão, ainda lembra de 2014. E às vezes eu acho isso um pouco injusto, um pouco pesado de pegar tudo isso e no bolo da história que ele tem. Às vezes é melhor a gente também tentar entender o que ele busca e o que ele entende como o melhor para o futebol. É porque essa juventude, né, que é puxada por Thiago Fernandes, tem mania de recortes muito breves a respeito da história. Eu acho que o 7-1 estará sempre no currículo do Luiz Felipe Scolari, mas não é a tradução da maior parte da sua carreira. Isso aí é uma questão de má vontade com o técnico, na minha opinião. Com relação à metodologia de trabalho dele, eu acho que o Luiz Felipe Scolari está atualizado, até discordando da fala do amigo, que depois do 7-1 ele se reinventou. Eu não acho que ele se reinventou. Eu acho que ele voltou a ser o mesmo Luiz Felipe Scolari e voltou ao trabalho. Com as crenças de futebol que ele tem, que o tornaram o que ele é hoje. São questões de preferência. Eu acho que uma questão que ficou muito evidenciada quando ele chega ao Atlético, de não ser um encaixe, de acordo com o que a própria direção de futebol havia pregado no começo do ano, quando anuncia o técnico argentino Kudê. São técnicos de perfis completamente distintos, mas ninguém vai discutir em sã consciência se o Luiz Felipe entende ou não de futebol. O Filipão pode fazer do Atlético o seu último trabalho como treinador em sua carreira. Se inscreva, ative as notificações, pois vamos falar e ressaltar um pouco sobre essa possibilidade. O técnico Felipão se aproxima para o fim de sua carreira como um dos principais comandantes do cenário brasileiro de futebol. O profissional já revelou que deve estar parando ainda no fim da temporada, quando o seu contrato também se encerrará junto ao Atlético Mineiro. Ele chegou em Minas Gerais para realizar a sua primeira passagem pelo Atlético ainda durante o ano de 2023. Assim, a torcida espera que ele possa finalizar de uma grande forma com um importante título com o Atlético na temporada de 2024. É um técnico, sem dúvidas, muito icônico para o cenário do futebol, principalmente por toda a grande mudança que realizou com os seus ensinamentos e trabalhos e também com suas importantes conquistas por clubes do cenário brasileiro e também pela própria seleção do Brasil. Na minha visão, vamos torcer para que ele possa realizar uma boa campanha de 2024 com o Atlético para finalizar com chave de ouro, quem sabe aí um título de alta relevância na conta do Atlético, para que isso possa ser ainda mais especial. Você, torcedor atleticano, o que pensa a respeito disso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essas possibilidades de Felipão e o encerramento de sua carreira no Atlético.